Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de Técnica Dietética. Hoje falaremos sobre os açúcares e edulcorantes. Preparadas? Vamos iniciar falando sobre os açúcares. Quando a gente fala o nome açúcar, vem algo bem doce à nossa cabeça, né? Literalmente, realmente isso acontece, né? Então, o açúcar tem sido um produto muito utilizado e isso, inclusive, tem acarretado algumas doenças à população. Inclusive, uma grande importância do aumento da obesidade tem sido, né, relacionado com esse aumento no consumo de açúcar pela população. Mas por que, né, que esse açúcar ele tem sido tão utilizado? Tanto de forma individual, né, com a adição de açúcar à mesa, por exemplo, né, no café, no suco, mas como também a indústria tem utilizado muito esse tipo de alimento nos seus produtos. Mas qual o motivo? Então, primeiro, pelo prazer, pelo sabor, né? Então, o açúcar ele tem essa característica adocicada que realmente torna o sabor dos alimentos mais agradável, né? Então, a indústria ela acaba utilizando disto, né? Inclusive em grande quantidade deste alimento para atrair mais consumidores. Então, realmente o açúcar ele está diretamente relacionado com o prazer e isso está relacionado com questões hormonais, inclusive, né? E também com sabor, por tornar o alimento mais palatável. A gula também tem sido algo muito explorado, né? Inclusive por aquelas pessoas que têm algum tipo de transtorno ou compulsão alimentar. Geralmente, a sua compulsão está relacionada com os alimentos doces, né? Exatamente por essa questão do prazer, do sabor, que leva ao consumo exagerado, né? Que a gente pode, né, relacionar com a gula. Por esses motivos, né, pelo elevado consumo da população e pelo que já se sabe das suas consequências na nossa saúde, esse consumo de açúcar, nós como profissionais, né, a gente tem restringido o seu consumo. Então, ele é um dos alimentos que a nutrição tem lutado bastante para que o consumo seja diminuído. Exatamente, né, você alimentos que adiciona uma quantidade calórica bem considerável ao alimento e geralmente uma caloria vazia, né? Então, geralmente as dietas elas são pobres em açúcar, né? Então, o nutricionista, apesar desse lado, né, do prazer, do sabor e da gula pelo açúcar, nós nutricionistas temos que ter uma atuação mais relacionada com a restrição e diminuir consideravelmente esse alimento nos planejamentos alimentares. Certo, mas o que são os açúcares? Os açúcares, o açúcar é um termo empregado para designar os carboidratos mais simples, né? Incluindo aí monossacarídeos, como a frutose, a glicose, né? E a galactose, mas principalmente a frutose, e os disacarídeos, como a maltose, como a sacarose e como a lactose, né? Então, a gente tem aí, por exemplo, os disacarídeos como sendo açúcares presentes, bastante presentes nos alimentos e de fácil identificação. Então, a gente tem, por exemplo, no leite, presença da lactose, que é um tipo de açúcar. A gente tem no malte, né, a presença da maltose e a gente tem no nosso açúcar de mesa a sacarose. Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem a sacarose, né, como sendo o açúcar mais empregado na nossa alimentação. E aí a gente chama ele de açúcar de mesa, né, que geralmente é aquele açúcar branquinho adicionado ao nosso café, né, de uma forma clássica, mas que o grande perigo aí também desse açúcar é a sua adição sem que a gente perceba. Então, a gente às vezes está consumindo um alimento industrializado que a gente não adicionou aquele açúcar, mas que tem uma elevadíssima quantidade desse alimento, tá? Lembrando aí o aspecto estrutural da sacarose, que ela é formada pela glicose mais a frutose. Então, a sacarose ela é um disacarídeo formado pela união da glicose mais a frutose. Certo. O açúcar, isso a nível mundial, inclusive, né? Ele é produzido principalmente a partir de dois alimentos, né? Extraídos da cana-de-açúcar, que representa 70% da produção de açúcar a nível mundial,
Inclusive, aqui no nosso país, né, praticamente 100% do açúcar produzido no nosso país é a partir da cana, né? Mas a gente também tem a produção de açúcar a partir da beterraba, que é mais comum, né, na Europa. Então, esses dois alimentos são os grandes responsáveis pela produção do açúcar. E aí eu pontuei aqui para vocês, para a gente ter uma noção de como é de fato a produção desse açúcar, sobre os processos que acontecem, né, durante o seu processamento. Então, a gente tem aqui, primeiro, vou ter o alimento, então, digamos que seja a cana-de-açúcar, já que é o principal alimento a qual o açúcar é extraído aqui no nosso país, né? Então, a cana-de-açúcar é cortada em fatias bem finas e deixada em repouso em água quente. Então, durante esse processo de hidratação, principalmente com a água quente, o açúcar ele vai se solubilizar, né? E se misturar à água. Então, vai ficar como se fosse um caldo de cana, certo? Depois desse processo, né, esse líquido ele vai ser purificado com a utilização de cal e gás carbônico durante um processo bem específico, né, da sua produção, em que vai ser retirado qualquer, né, qualquer elemento que esteja presente ali naquele caldo que não seja água e açúcar, né? Aí, durante a elaboração desse líquido purificado, né, ele vai passar por uma série de tubos a nível industrial, com vapor quente, exatamente para fazer com que a água seja evaporada e com que aquele caldo ele fique mais grosso possível e com uma maior concentração do açúcar, né? E aí esse processo de fervura ele vai acontecer durante 2 etapas, mas continua até de fato o que aquele caldo esteja seco, né? Exatamente ali com a presença do produto final, que é o açúcar, né? Então, depois de passar por esses tubos, ele vai novamente ser fervido para uma maior extração da água, até que sejam formados minúsculos cristais, né? Então, a água vai evaporando, ficando apenas um açúcar em forma de cristal, né? A pouca água que resta, né? Então, aquele caldo ele vai ficando um caldo mais denso, mais grossinho, e aí as indústrias utilizam a centrífuga. Lembra que a gente estudou lá em processos de separação de um sólido e um líquido, que podem ser utilizadas as centrífugas? Então, nesse processo da produção do açúcar, a água, a pouca água que resta vai ser separada das partículas sólidas, que são os cristais, né? Utilizando aí uma centrífuga a nível industrial. E aí, depois disso, os cristais ainda permanecem poucos úmidos e vão passar por um processo de secagem, exatamente para que aquele cristal ele passe aí por outros processamentos, né, de embalagem, sem nenhum resquício de umidade. Então, esse geralmente é o fluxo de produção dos açúcares. Como é que é a produção a nível mundial do açúcar, né? Então, a gente tem aí o Brasil e a Índia comandando a produção de açúcar a nível mundial, e olha só, a gente percebe que praticamente 50% da produção de açúcar a nível mundial acontece no Brasil, né? Isso dados de 2012, da FAO. A gente tem a Índia, depois a China, né? E aí a gente segue, mas não deixa de ser realmente muito importante a produção do Brasil do açúcar a partir da cana-de-açúcar. Importante enfatizar, gente, que a gente tem alguns análogos, ou seja, substâncias que são similares ao açúcar, apesar de ter um procedimento, né, uma origem diferente, né, que não seja da cana ou da beterraba. E aí eu fiz questão de adicionar esses análogos, porque muitas das vezes a indústria utiliza explora nossa inocência, né, para adicionar um outro tipo de elemento ali naquela lista de ingredientes, dificultando a nossa identificação, se aquele alimento tem açúcar ou não, né? Então, vamos ficar ligado aí nesses termos que são análogos ao açúcar, ou seja, são alimentos bem parecidos que a indústria acaba utilizando. Então, eu tenho o destrozol, que é elaborado, né, a partir do amido de milho cristalizado. Eu tenho a maltose, o extrato da maltose, que é exatamente essa foto aqui que eu identifiquei para vocês, que esse é um elemento muito utilizado, né, pela indústria para adoçar os alimentos.
eu tenho o amido da cevada e o néctar das frutas, né? O mel, no caso. Então, eu tenho que tomar aí cuidado e alertar o meu paciente em consultório, né? Por exemplo, de outros nomes dos açúcares, análogos do açúcar que podem estar presentes ali naqueles alimentos, mas que são utilizados outros nomes. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, mas a gente tem muitos outros. Vamos agora conhecer os tipos de açúcares, né? E aí, eu tenho certeza que vocês já tiveram contato com diferentes tipos de açúcar. A gente tem o tipo de açúcar clássico, que é aquele branquinho, fininho, né? Ou aquele branquinho, meio transparente, que já é um pouquinho mais grosso, que é exatamente o açúcar refinado e cristal, respectivamente. Mas a gente tem vários tipos de açúcar no mercado, né? Inclusive açúcares mais saudáveis, e que a gente vai conhecer um pouquinho agora, até para sensibilizar a gente, enquanto profissional, do que a gente deve de fato indicar para o nosso paciente, né? E, relacionando aí com a técnica dietética, também qual o açúcar que eu devo melhor utilizar na minha preparação, tá? Então, o açúcar ele apresenta-se de diferentes formas, sabores e composição nutricional. E isso vai depender do seu processo de refinação. Então, eu tenho aqui, ali, aquele mesmo açúcar sendo extraído a partir da cana-de-açúcar. Mas aquele açúcar extraído a partir da cana-de-açúcar, ele pode passar por diferentes processos que vai gerar um produto final também diferente, né? E aí, o que a gente tem que ter em mente? Isso acaba facilitando um pouco, né, para o nosso paciente. Que quanto mais escuro for o açúcar, menos refinado ele é, né? Então, isso acontece também com arroz, né? Que nós já estudamos, com macarrão. Então, quanto mais clarinho, quanto mais fininho tiver aquele açúcar, quer dizer que ele passou por mais processos. E, consequentemente, ele vai ter menos nutrientes, né? Então, quanto mais escuro, melhor o açúcar. Ele vai ter mais vitaminas, mais minerais e mais fibras. Então, essa é uma dica clássica em que a gente sempre deve indicar para o nosso paciente. Vamos iniciar estudando o açúcar cristal, né? Ele é um açúcar com cristais grandes, então a gente consegue perceber, né? Consegue inclusive pegar, apesar de pequenininho, mas a gente ainda consegue sentir aqueles cristais. E ele, apesar de que junto ele fica com a cor esbranquiçada, como dá para perceber aqui nas fotos que eu expus para você, se a gente olhar de fato o cristal, ele é transparente, né? E eles são difíceis de se dissolver em água, quando comparado com o refinado, né? Então, se a gente vai adicionar numa água, no suco, ou no café, aquele açúcar cristal, a gente precisa mexer bastante, mas mesmo assim, provavelmente no finalzinho a gente vai ter o açúcar, né? Ainda depositado. Depois de cozido, em relação à sua produção, né? Depois de cozido, ele passa por um processo de refinamento leve, né? Então, os cristais, depois de secos, eles passam por um nível de processamento, um nível de refinamento, mas muito leve, o que ainda garante a presença dos seus cristais, tá? E esse processo de refinamento leve, ele acaba retirando cerca de 90% dos sais minerais, né? O que acaba sendo uma perda bem grande. Então, apesar de que ele não é considerado refinado, ele também passa por diversos processos, até o que garante a sua coloração bem clara. Então, o açúcar cristal, se a gente for olhar no mercado, né, no supermercado, se bem que, né, a gente não está mais podendo ir bastante no mercado investigar esse preço, né, por conta da pandemia que estamos vivendo. Mas se a gente fizer uma comparação até mesmo na internet, a gente vai perceber que o açúcar cristal, ele é um dos mais baratos, né? Então, ele é o mais econômico comparado aos outros e por isso também acaba sendo um dos mais utilizados, né? A gente tem aí a briga de dois tipos de açúcares que são mais utilizados, e infelizmente são dois tipos de açúcar, né, que são mais maléficos à nossa saúde. Ele é muito utilizado, esse açúcar cristal, na indústria alimentícia, na elaboração de bebidas açucaradas, como por exemplo sucos, balas, elaboração de balas, biscoitos, chocolates, né? Então, um clássico aqui da jujuba, né? O açúcar utilizado na produção das jujubas é o açúcar cristal. O açúcar refinado, então, sem dúvida, esse aqui é o campeão, né, das nossas
do nível de processamento. Então, ele é o que consegue passar. O cristal ele já é bem processado, mas o refinado consegue ganhar, digamos aí, nível de processamento do cristal. Ele também é conhecido como açúcar branco e é o mais comum e mais fácil da gente encontrar nos supermercados, né? Então, ele realmente, diferente do açúcar cristal, que a gente ainda consegue ver pequenas partículas separadas, esse açúcar refinado, ele já é mais difícil de você visualizar essa separação, né? Por ter mesmo micropartículas muito fininhas por conta do seu processo de refinamento. Então, além dos muitos processamentos que eles passam, né? Esse açúcar refinado ele ainda recebe alguns tipos de aditivos químicos que garantem, por exemplo, que ele fique soltinho e bem branquinho. Então, eles utilizam geralmente o cal, né, para tornar ainda o produto mais branco e para tirar o sabor acentuado da cana. Então, a cana, isso quando a gente fala do açúcar mascavo, a gente vai tentar lembrar, se você já consumiu açúcar mascavo, o quanto é característico aquele sabor da cana, né? Então, para garantir que não fique nenhum sabor da cana, no açúcar refinado ainda é utilizado aditivos químicos, né? Para que não fiquem resquícios desse sabor, tá? E aí, lembrando que o açúcar refinado, ele passa por muitos e muitos processos, né? E com isso, o que é que vai acontecer? Retiradas vitaminas e sais minerais, deixando apenas calorias vazias, sem absolutamente nenhum nutriente, né? Então, esse termo caloria vazia eu acho muito pesado, né? E, sem dúvida nenhuma, esse tipo de açúcar, o açúcar refinado, representa perfeitamente esse tipo de caloria. O que seria caloria vazia? É aquela caloria em que eu vou ter, né, um plus aí de energia, mas sem adição de nenhum nutriente que seja importante, né? Que tenha alguma função importante no nosso organismo. Sem, por exemplo, vitaminas e minerais, né? Então, o açúcar refinado é um tipo de açúcar que a gente adiciona na nossa refeição, acaba contribuindo bastante na quantidade calórica do nosso consumo diário e não adiciona nada além de caloria. Então, é uma caloria vazia, tá, gente? Inclusive, esse consumo de açúcar, que a gente adiciona pouquinho, né, a cada dia, ele acaba tendo um percentual importante de caloria. E aí esse plus de caloria dia após dia, talvez seja um dos responsáveis, né, pela pandemia também, né, da obesidade. Então a gente passa aí por várias pandemias ao mesmo tempo, e sem dúvida a obesidade também é uma delas. É o açúcar mascavo, né, gente? Então o açúcar mascavo, ele é um dos nossos queridinhos, entre aspas, eu vou já explicar o porquê, entre aspas, né? Ele é considerado um açúcar bruto, escuro e úmido, extraído depois do cozimento da cana-de-açúcar. Ou seja, ele não passa pelo processo de refinamento, ele não passa pelo processo de branqueamento. Então, isso acaba favorecendo com que permaneçam, né, nutrientes que são importantes para a nossa saúde. Então, ele passa por menos processamentos, ele não passa por processo de refinamento, garantindo aí uma melhor qualidade nutricional. Ele tem um sabor bem parecido com o caldo de cana, né? Então, ele tem um sabor bem forte. Eu, particularmente, acho, e aí acho que a gente pode discutir um pouquinho isso, né? A questão de sabor no nosso encontro online, a nossa videoconferência. Mas eu, particularmente, também acho o sabor dele muito forte, o que acaba, às vezes, mudando, né, o sabor do alimento. E por conta disso, ele acaba tendo uma média aceitabilidade, certo? Então, por que que esse açúcar mascavo ele é bem escuro, gente? Porque ele não passa por vários processamentos. Ele não passa pelo processo de branqueamento, ele não passa pelo processo de cristalização, então por isso que ele ainda fica úmidozinho, né? Porque ele não passa por aquele processo de secamento, né? De uma forma mais intensa. E não passa também pelo refino. Então, por isso que ele apresenta-se nessa cor e por isso também que ele consegue conservar cálcio, ferro e sais minerais, tá? Então, eu tenho açúcar mascavo como sendo campeão do tipo de açúcar que tem uma melhor conservação dos nutrientes, tá? Falando um pouquinho do açúcar mascavo,
ainda, né? Por que que eu falei que ele é o melhor, entre aspas, né? Porque a gente não pode esquecer que é açúcar, né, gente? Ele é o açúcar mais saudável do que o refinado? É o açúcar mais saudável do que o cristal? Sim, né? Eles e o demerara são exemplos de açúcares mais saudáveis, mas são açúcares, isso a gente não pode esquecer. Eu não posso, por exemplo, indicar para um paciente diabético que ele substitua o açúcar refinado por um açúcar mascavo, porque apesar dele ser mascavo, ser mais saudável, ter mais fibras e minerais, ele continua sendo açúcar, tá? Então a gente continua tendo que ter bastante cuidado em relação à sua utilização, tá? Falando um pouquinho do açúcar demerara, ele é um dos tipos de açúcares mais caros, né? Ele aí juntamente com o próprio açúcar mascavo, né, que acaba sendo bem pesado, custo. E ele também é muito utilizado no preparo de doces, tá? Então, por exemplo, algumas produções e locais, restaurantes, que são considerados um pouco mais saudáveis, que às vezes querem fazer aquele alimento mais saudável, né? Acabam utilizando esse tipo de açúcar. Ele passa por um processo de refinamento leve, né? Tanto que a gente percebe que ele consegue ser menos úmido, mais soltinho do que o mascavo, mais claro, né, do que o mascavo, mas ele não consegue receber, ele não recebe nenhum tipo de aditivo químico, que aí acaba sendo melhor em relação ao açúcar refinado, né, em cristal. Açúcar confeiteiro, tá, gente? Esse açúcar, ele é um açúcar que tem os cristais tão finos, mas tão fino que parece taco de bebê. Então, ele consegue ser mais fino ainda do que o açúcar refinado, né? Tanto que ele acaba sendo muito utilizado em panificações, confeitarias, né? E por ter realmente essa característica. Ele tem essa característica de ser tão fino para facilitar em processos e elaborações de produtos específicos, como glacês e cobertura. Então, ele acaba sendo utilizado bastante aí pela indústria e pelos confeiteiros, né? Por deixar o alimento, o produto, né, que eles querem elaborar, como o glacê, bem mais leve, né? Com aspecto bem mais homogêneo. Então, sem dúvida nenhuma, esse açúcar acaba sendo mais utilizado para este fim, certo? A professora, ela é mais saudável do que o açúcar refinado? Não, mas nesse caso ele acaba não tendo essa função de ser mais saudável ou não, né? O açúcar confeiteiro ele é utilizado com aquela função específica da gastronomia, né? E para estes fins ele acaba sendo realmente o melhor a ser utilizado. E aí nesse caso aqui, geralmente, né, os gastrônomos, os confeiteiros não levam em consideração essa questão de ser mais saudável ou não. Então, esse açúcar confeiteiro ele acaba passando por um processo de refinamento sofisticado, né? Mais sofisticado ainda do que o açúcar refinado. Então, ele passa por um processo de peneiragem para obter mini cristais. Então, por isso que ele ainda consegue ficar mais soltinho ainda que o refinado. Além disso, né, acontece a adição de amido de arroz ou de milho ou fosfato de cálcio para evitar que os mini cristais se juntem novamente. Então, o que às vezes acontece com o nosso açúcar, né? O açúcar refinado. Às vezes a gente vai e coloca na geladeira. Quando a gente vê, criou aquela bolinha, né? Ou seja, os cristais, as partículas, elas se uniram, até às vezes por conta da própria umidade. Nesse açúcar de confeiteiro, é mais difícil que isso aconteça. É possível? Talvez, né? Mas é muito difícil que isso aconteça, né? Exatamente por essa adição, que geralmente se utiliza o fosfato de cálcio, para deixar com que ele fique realmente os seus cristais bem mais soltinhos. O açúcar orgânico, né? E aí, quando a gente fala de orgânico, acho que eu não preciso mais explicar o que é orgânico, né? A gente estudou já. Então, orgânico é aquele processamento, né? Aquela produção de um determinado alimento em que eu não utilizo inseticidas, o meu processo a produção, né, daquele determinado alimento a partir do solo acaba sendo realizado sem a utilização de inseticidas, de pesticidas.
Então, esse açúcar orgânico, né, como a gente já conhece o conceito, ele não utiliza ingredientes artificiais em nenhuma etapa da sua produção, desde o plantio, lá sem a utilização de inseticidas, sem a utilização de pesticidas, né, ali na produção, na plantação daquela cana, até o processo de industrialização. Então, não vai acontecer a adição de aditivos químicos como acontece com o açúcar refinado, tá? Ele é mais caro, mais grosso e mais escuro do que o açúcar refinado, né? E aí ele vai ter melhor qualidade nutricional do que o açúcar refinado, mas sua principal característica mesmo é a não utilização de ingredientes artificiais, certo? O açúcar light, né? Não sei se vocês conhecem esse tipo de açúcar. A gente consegue encontrar antigamente, acho que uns 3 anos, não era tão fácil a gente encontrar, mas hoje a gente encontra inclusive nos supermercados. Ele acaba sendo um mix, né, de açúcar refinado mais adoçantes artificiais, né? Então ele acaba sendo light, porque a gente também já conheceu o conceito de light, que é a redução de 25%, né? Pelo menos 25% de um determinado ingrediente, de um determinado nutriente. Então, nesse caso, o açúcar ele vai ser realmente light porque ele vai ter uma menor quantidade de açúcar, né? Na sua produção, no seu produto, consequentemente, tendo também uma menor quantidade calórica. A gente tem que ter muito cuidado em relação à sua utilização, né? Porque a gente vai já conhecer que o adoçante ele tem uma capacidade de adoçar bem maior do que qualquer tipo de açúcar, né? E aí esse açúcar light, ele acaba ficando também com esse poder de adoçar maior. Então ele tem um poder 4 vezes maior de adoçar do que o açúcar comum. Então a gente tem que ter muito cuidado se a gente sugerir que o nosso paciente utilize esse tipo de açúcar, ter muito cuidado, né? Na utilização dele, para que não fique tão doce. Então, só um exemplo aqui para vocês. Um cafezinho só vai precisar de 2 gramas de açúcar light para ficar doce, contra 6 gramas do açúcar comum. Então, realmente, ele acaba tendo um poder adoçante bem maior do que os outros, certo? E aqui eu só coloquei essa imagem, né, para a gente associar aí, né, colocar como se fosse o cristal primeiro, como sendo, né, o que a gente não vai indicar. A gente não deve indicar o cristal, já o demerara é mais escurinho, então já tem menor qualidade nutricional. E a gente tem o mascavo como sendo aí o mais escuro e, consequentemente, o que tem uma melhor qualidade nutricional em relação a vitaminas, minerais e fibras, porque ele passou por menos processamento. Certo? Então, eu pontuei aqui para vocês sobre exemplos de quantidade que alguns alimentos têm, né? Tem quantidade de açúcar que determinados alimentos têm, só pra gente, né, tomar um choquezinho e de fato se conscientizar do quanto que é perigoso, né, esse consumo. Então, só pra gente ter uma ideia, para uma dieta de 2.000 calorias, as pessoas, né, a recomendação deve ser de 50 gramas de açúcar máxima, né? O que seria equivalente a 5 colheres de sopa ao longo do dia. E aí não são 5 colheres de sopa somente que você adiciona. Ah, então eu só tomo uma no café, então minha quantidade de açúcar está baixíssima. Não, esse açúcar, esses 50 gramas, inclui tanto o açúcar de adição, como também aquele açúcar dos alimentos industrializados, né? Ou dos alimentos preparados mesmo na nossa própria casa. Então, eu consumi um bolo, eu não vou... Ah, mas o bolo foi eu que fiz. Sim, mas se você adicionou açúcar, ele tem uma quantidade de açúcar, né? E aí, só para a gente comparar um pouquinho com outros alimentos, a gente vai ter aí o refrigerante com 200 ml desse alimento já fornecendo para a gente 21 gramas de açúcar, né? Então, praticamente aí metade do nosso consumo diário de açúcar a gente mata quase, né? Com apenas um copo de refrigerante, ou melhor, com uma latinha, né? Porque quem que toma um copo de 200 ml de refrigerante? Geralmente toma uma latinha de 395, que é aproximadamente 50 gramas, né? Em uma fatia de bolo de chocolate, de 60 gramas aproximadamente, a gente vai ter 20 gramas de açúcar. E aí, se uma pessoa ela lancha
um copo de 200 ml de Coca-Cola, né? De refrigerante, perdão, com uma fatia de bolo, o que vai acontecer? Ela praticamente alcança aí os 50 gramas de açúcar que eu deveria consumir ao longo de todo o dia. Uma bola de sorvete de 80 gramas. Eu vou ter 15 gramas de açúcar, né? Cerca aí de 1,5 colher de açúcar. 2 colheres de sopa de achocolatado em pó. Eu tenho aproximadamente 20 gramas de açúcar. Então, olha só, 25 gramas de achocolatado em pó, eu tenho 20 gramas de açúcar. Então, achocolatado em pó é o puro açúcar com um pouquinho a quantidade, né? De cacau, às vezes nem é cacau, né? Substâncias mesmo artificiais. Então, e olha só, ainda tem gente que consome, vai fazer o achocolatado pela manhã, coloca esse chocolate e coloca mais o que, gente? Mais açúcar ainda, né? E aí, isso vai lá para cima, lá para os 30, né? 35 gramas de açúcar. Uma barra de chocolate diamante negro, que eu sei que muita gente aí na Páscoa, né, consumiu muito, inclusive eu, né, todos nós, mas de vez em quando, uma situação especial, isso não tem problema nenhum, né, gente? O problema é isso acontecer de forma rotineira, o consumo desses alimentos que não são saudáveis, né? Então, uma barra de 70 gramas tem em torno de 33 gramas de açúcar. E 4 bolachas recheadas tem 15 gramas de açúcar. Quem come 4 bolachas recheadas, né, gente? 4 unidades. Ninguém, né? Aquele adolescente, ele senta para assistir um filme, para jogar videogame e come um pacote inteiro de biscoito recheado, né? Ultrapassando aí com certeza a sua necessidade diária. E aí eu coloquei essa tabela aqui só para a gente comparar um pouquinho a quantidade de alguns nutrientes, inclusive de caloria, né, de 3 tipos de açúcar: refinado, cristal, mascavo demerara, né? Foi feita uma média aí desses 2 açúcares que são considerados mais saudáveis, né? Vou falar primeiro dos nutrientes. Então, vamos lá. Carboidrato. Praticamente a mesma quantidade, né? Eu tenho aí menos quantidade de carboidrato no açúcar mascavo demerara, mas uma quantidade muito pequena. Não é algo para falar que é uma diferença significativa, tá? Em relação à vitamina B1, B2 e B6, eu não vou ter nada no refinado. Vou ter um pouquinho, né? Da vitamina B2, né? No açúcar cristal. E no açúcar mascavo demerara eu já vou ter uma quantidade, né? Presente aí dessas vitaminas do complexo B. Em maior quantidade, né? Apesar de que a vitamina B2 ela tem maior quantidade no cristal do que o açúcar mascavo. Cálcio, olha só a diferença gritante do cálcio, né? No cálcio eu vou ter 1 miligrama, né? Tanto no açúcar refinado como no cristal, enquanto que no açúcar mascavo demerara eu vou ter 85 miligramas. Magnésio a gente tem também uma proporção enorme, aí o cobre, fósforo, potássio. Então, a gente vai ter realmente uma maior quantidade considerada de sais minerais nos açúcares que são mais escuros e também de vitamina, tá? E aí tem algo a mais que eu gostaria de discutir com vocês, né? Que é exatamente a quantidade calórica de carboidrato. Então, como eu pontuei para vocês, a pessoa ela está fazendo um planejamento alimentar de emagrecimento e vou ter uma redução da quantidade calórica desse planejamento alimentar. Eu vou prescrever açúcar mascavo? Será que vai ser importante? Não, né, gente? Porque a gente percebe aqui, olha só, praticamente a mesma quantidade calórica, pouca diferença, né? Assim como de carboidrato. Então, o paciente diabético também não deve consumir esses tipos de açúcares que são mais saudáveis. Eles são mais saudáveis porque tem mais vitaminas, mais minerais e mais fibras, mas continuam sendo açúcar. Então, muito cuidado, tá? Então, onde que eu devo... Até porque tem um outro cuidado importante, né? Então, o açúcar mascavo e o demerara, eles não têm só o sabor doce, né? Como o açúcar refinado. Ele tem um outro saborzinho, o açúcar mascavo bem característico da cana, né? Então, às vezes, o que acontece? A pessoa adiciona mais açúcar para ficar mais doce. E aí, o que era para ser melhor acaba sendo realmente pior.
Então, onde que eu posso indicar, né, a utilização desse tipo de açúcares? Em quais situações? Uma pessoa que está passando por um processo, né, de educação alimentar para tentar tornar a alimentação mais saudável como um todo. Em crianças, né, acima de 2 anos, eu posso estar utilizando em pequena quantidade esses tipos de açúcares, tá? Mas não é porque é açúcar mascavo demerara que eu devo liberar total consumo. Eu tenho que ter bastante cuidado em relação a isso, tá? E saber realmente qual o objetivo do meu paciente e se eu devo realizar ou não essa substituição, né? Só trocar aí o tipo de açúcar. Tudo bem, gente, em relação aos açúcares? Anotem as dúvidas de vocês, as pontuações, busquem mais, né, para que a gente possa discutir de uma forma bem, né, rica no nosso encontro presencial. Presencial, né? Não tô brincando, na videoconferência. Então, vamos agora falar dos adoçantes ou edulcorantes. Então, eles são popularmente mais conhecidos como adoçantes, né? Mas o açúcar é um adoçante. Vocês não acham? Ele não tem a função de adoçar? Então, o termo correto, né, utilizado, que é o que eu sugiro que vocês utilizem, é edulcorantes, né? Que são os adoçantes artificiais. Ou se utilizar adoçante, sempre falar adoçante artificial, tá? Eles são substâncias utilizadas como substitutos do açúcar e possuem um poder adoçante muito superior, tá? Já no final a gente vai discutir um pouquinho sobre a sua utilização, né? Então, ele tem essa proposta de substituir o açúcar como forma de tornar aquele alimento doce com uma menor quantidade calórica, né? E quais são os tipos de adoçantes que existem, né? Eu tenho tanto adoçantes que são calóricos como adoçantes que não são calóricos. Mas, apesar desse adoçante ser calórico, ele tem uma menor quantidade, com certeza aí, né? Bem menor em relação ao açúcar. Trouxe essa tabela para vocês, que é uma tabela bem interessante. Aí depois eu quero que vocês leiam com bastante calma, né? Porque eu não vou focar em tudo, para que vocês conheçam um pouquinho da diferença desses adoçantes, tá? Então, só já dar um exemplo para vocês, eu tenho aqui o aspartame como sendo um tipo de adoçante que ele é considerado calórico, né? Mas olha só, ele libera 4 calorias, então é bem menor quando comparada com o açúcar. E aí é importante a gente avaliar, principalmente em saber o que eu vou prescrever para o meu paciente, tanto a forma como ele vai ser utilizado, se pode ir ao fogo ou não. Ah, meu paciente ele quer utilizar no café ou ele quer para fazer um bolo em casa. Então eu tenho que conhecer essas características, como por exemplo, a estévia, ela pode ir ao fogo e realça o sabor dos alimentos. Já o aspartame não pode ir ao fogo, né? Porque acaba perdendo o seu poder de adoçar. Então, essas questões são importantes que a gente oriente o nosso paciente, não somente que ele utilize adoçante, como em alguns casos ele pode utilizar, tá? Outra questão importante, o sabor residual. Então, eu tenho acesso FAME, como por exemplo, e a própria frutose, né? Como sendo tipos de adoçantes artificiais ou edulcorantes que eu não tenho um sabor residual forte. Mas a estévia, né? Geralmente os pacientes reclamam, apesar de ser considerado, né, um dos adoçantes, de acordo com os estudos, que a gente deve mais indicar, né? Por menor prejuízo mesmo para o nosso corpo a longo prazo da sua utilização, né? Então, eu tenho um sabor residual forte, né? A sacarina deixa o sabor residual com gosto metálico. Então, a gente tem que ter esse conhecimento para poder orientar, de fato, o nosso paciente não só a utilizar o adoçante, mas a utilizar o adoçante da forma correta, tá? Então, eu tenho aqui alguns adoçantes que são artificiais, mas, por exemplo, a frutose, ela é considerada, né, um adoçante que se assemelha, inclusive, um pouco mais, né, com o açúcar e elaborada a partir, né, da frutose. Certo, eu tenho outros adoçantes, né, naturais, inclusive, como a lactose, o manitol, que também é natural, encontrado em frutas e águas marinhas. E aí já são adoçantes, a maioria deles aqui, calórico, mas com uma pouca quantidade, né? Então eu tenho o sucralose, né, que é um adoçante que tem um sabor residual
bem, né, muito mesmo. Na verdade, ele não tem praticamente sabor residual, então geralmente é o tipo de adoçante em que os pacientes aceitam mais, só que tem alguns estudos, né, que não orientam de fato a sua utilização, preferem realmente a utilização da stevia, do adoçante stevia, né? Eu tenho aqui o xilitol como sendo um açúcar natural, né? Apesar de bem caro, né, gente? Ele é um tipo de adoçante calórico, mas pouquíssimas calorias, e ele é um adoçante natural aí importante, né? E que a gente também pode recomendar. Essa tabela, só para a gente também avaliar, né, de forma mais fácil, mais simples, identificar alguns aspectos dos adoçantes, né? Então, eu tenho aí, em relação ao sabor, eu tenho a sacarina, a stevia, né, como sendo os adoçantes que vai ter um sabor residual mais forte, né? Eu tenho, por exemplo, a sucralose, como eu contei para vocês, ela realmente costuma ser mais aceita. A origem, né? Eu tenho a stevia como sendo um adoçante natural, né? Então, por isso que ela é mais recomendada do que a sucralose, assim como o xilitol também, né? O poder de adoçante, olha só, eu tenho a sucralose com altíssimo poder adoçante, né? 600 vezes mais do que o açúcar. Pode ir ao fogo ou não, é algo muito importante também que eu tenho que saber. Então, olha só, o aspartame ele não pode ir ao fogo, certo? E em relação ao custo, eu vou ter realmente a sucralose, né? A stevia, a aspartame e a sulfame como sendo adoçantes que são um pouquinho mais caros, mas eu não poderia deixar de falar também do xilitol, né, gente? Que é um tipo de adoçante natural muito bom, inclusive com sabor residual zero. Adoça muito bem, poder adoçante muito bom, mas que acaba sendo bem caro, né? E aí, algo importante a falar, né, gente, é sobre os limites dos adoçantes. Há dois limites diferentes estipulados para adoçante. Um deles diz respeito à quantidade máxima de adoção de um edulcorante à fórmula do produto. E aí esse limite ele é fixado pela Anvisa e é obrigatório. Então, por exemplo, quanto que um suco de fruta pode ter de adoçante, quanto que um bolo em pó, né, a preparação, né, o pó para preparação de bolo pode ter de adoçante, e assim quanto que o biscoito pode ter de adoçante. Então, a Anvisa, ela tem esse controle não, ela tem essa recomendação, na verdade, né, sobre os alimentos. Infelizmente, o controle acaba não tendo. E o outro limite é de consumo máximo por dia, tá, gente? Isso aqui é muito importante, que tem a ver o quanto se pode consumir da substância e colocar risco à saúde, né? Então, muitas pessoas, né, não, eu uso adoçante, não uso açúcar. E aí vai colocar o adoçante, né, não bota nem a gotinha. E aí o alimento ele fica muito doce, né? Além realmente de passar, provavelmente, né, passar aí dessa recomendação. E como a gente vê a maioria dos adoçantes, inclusive os mais utilizados, né, como o ciclamato, o aspartame, são exemplos de adoçantes artificiais. E aí, como tudo que é artificial no nosso organismo em quantidades superiores do que a recomendação, acaba realmente fazendo muito mal para a nossa saúde. Tá? E aí eu trouxe aqui, né, algumas bebidas que tenham maior quantidade de adoçantes. E aí vamos lá. E aí, esse aqui foi utilizado o adoçante edulcorante e eu tenho a recomendação para criança, mulher e homem por dia, tá, gente? Então, para uma criança, um copo e 75%, digamos assim, né? Já alcançaria a recomendação máxima de adoçante para uma criança, né? Para a mulher seriam 3,5 copos, para os homens 4,5 copos, tá? Já em relação ao néctar, ao suco, né, que é muito consumido por criança, e às vezes a mãe fala assim, ah, não, eu vou comprar o diet, o light, que é melhor, mas aí a gente sabe que vai ter muito adoçante, né, gente? E isso realmente precisa ser sensibilizado na população, porque a população hoje quer continuar consumindo produtos ultraprocessados, mas light,
e aí tá lá o adoçante, às vezes a pessoa utiliza tudo light, e aí essa necessidade diária, esse limite diário aceitável, né, acaba sendo ultrapassado, né? Então, olha só, criança, suco Del Valle caseiro light, então seriam 2,5 copos para as mulheres, 5 para os homens, 5,5, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, olha só, saiu, né, essa reportagem, né, na verdade, uma denúncia em que essas bebidas, né, esses suquinhos, que são para públicos infantis, então, olha só, eu tenho aqui a presença de desenhozinhos, e geralmente são produtos que são muito consumidos pela população infantil, que simplesmente não informam a quantidade, né, de adoçante utilizada, só destaco, por exemplo, que tem menor quantidade de açúcar, como eu já vi, não, que é 0, menor quantidade de açúcar, e aí atrai os pais e as mães que têm a boa vontade de estar fornecendo uma menor quantidade de açúcar para o seu filho, porém, né, acaba não deixando clara a utilização de adoçantes, né? Então, foi realmente denunciado isso, e a vigilância, ela tem esse papel, né, de controle, gente, que na verdade não acontece da melhor, certo? E aí, gente, para finalizar o raciocínio da nossa aula, eu queria levar vocês a pensar, né? Para uma pessoa normal, né? Saudável que eu digo não tem diabetes, por exemplo, né? O que é que de fato a gente, enquanto nutricionista, enquanto pessoas que têm esse papel importante na sociedade, de promover a alimentação saudável, o que é que a gente deve recomendar, né? E aí eu espero que vocês tenham um senso crítico em relação a isso, né? Tipo, vou só recomendar o açúcar mascavo? Por quê? Não, tem que substituir pelo adoçante. Por quê, né? E aí eu vou, na nossa aula, né, por videoconferência, eu vou compartilhar um pouquinho do meu pensamento em relação a isso, que eu espero que vocês também tenham opinião para que a gente possa discutir de uma forma bem rica, crítica, para que, né, o nosso fundamento seja fortalecido, certo, gente? Então, bons estudos e pensem, o que eu vou recomendar para aquele meu paciente que é saudável e que quer melhorar seu hábito alimentar? Qual deve ser a minha atitude correta, né? Então, era isso, um abraço, fica com Deus e fiquem em casa.